hoje um líder, ele sabe que ele não está isolado do ser humano que existe dentro dele. Mas a pergunta mais poderosa para mim foi a seguinte: com quem eu amo trabalhar e com quem eu odeio trabalhar? E muitas vezes as questões que travam o negócio têm a ver com o lado humano da pessoa. Eu falo assim, não, eu conheci um CEO incrível semana passada, é um cara tão humano. Não deveria ser o mínimo, né, gente? No mundo de hoje. Como é que eu vou olhar com empatia e carinho para a dor do outro, para o desafio do outro? Sim. A gente cresceu esperando que os nossos líderes tivessem todas as respostas do mundo. Só que muita coisa mudou. E hoje, liderar é muito menos sobre dar respostas e muito mais sobre fazer boas perguntas. Não existe mais essa de um ser humano que sabe tudo. Afinal, a gente está num mundo extremamente complexo, onde a inteligência coletiva é uma das coisas mais valiosas. E aí a gente está aqui, liderando, construindo negócio, num mundo onde a credibilidade institucional está totalmente desgastada. Somando isso, a gente vive polarização extrema, temperadinha com a revolução digital e uma super desinformação. Liderar hoje, seja nosso próprio negócio, ou seja, tocar um time, uma área, se torna muito mais complexo, muito mais sensível e, eu diria, muito mais insano. E não é à toa que dizem por aí que só uma pequenininha fração da geração Z quer se tornar líder. Cenário bem diferente do que viveu a geração dos meus pais e até a minha geração, que ambicionava muito subir na escala hierárquica. Mas se de um lado a gente tem essa recusa da liderança, num mundo mais complexo, polarizado e cheio de crises, a verdadeira liderança nunca foi tão necessária. A gente não tem mais tempo de ficar falando de liderança do futuro. O líder que a gente precisa no presente hoje, a gente sabe como é. Precisa ter pensamento sistêmico, precisa ser posicionado, precisa ser sensível e precisa ouvir. E principalmente esses líderes precisam saber como alavancar a genialidade coletiva. Porque sem isso a gente não vai ter liderança. E sem liderança a gente não vai ter futuro. E por isso a gente recebe aqui Joana Madia, mentora de líderes. Eu tô falando de líderes de altíssimo escalão, tá, gente? No Empreender Consciente, esse podcast que te conta verdades da visão ao impacto. Então bora falar de liderança, mas antes da gente começar aqui o papo oficialmente, não deixa de dar o seu like aqui e se você ainda não for inscrito ou inscrita no canal, por favor, faça isso agora para que você receba mais conteúdos do Empreender Consciente. Joana, que prazer estar aqui com você. Quem não te conhece ainda, pode olhar aqui a descrição, que tá, se você estiver no YouTube, vê aqui a descrição no YouTube, se você estiver na sua plataforma favorita, tá aqui na descrição, que aí tem o link para o site da Joana, etc. Você sabe, né? Aqui é papo reto, a gente vai direto ao ponto, a gente não fica enrolando, a gente vai direto para o conteúdo. E o nosso conteúdo hoje é de um tema que você manja muito, Joana, liderança e liderança para líderes, né? Assim, você faz um trabalho aí que talvez algumas pessoas nem saibam, né, que existem, porque a gente olha o líder assim, né? O líder é aquela figura, né, intocável, mas não, né? Líder é humano, né? Sim, líder chora, humano, né? Líder sofre, né? Super. Primeiro, prazer enorme estar aqui. Super obrigada, Ludmila, pelo convite. Adorei. Trabalho com liderança desde 2005, amo esse tema, atendo muitos CEOs, C-Level, executivos do mundo corporativo e também fundadores de startup que de alguma forma me procuram. Então, assim, é um tema que eu amo e que eu acredito muito, porque eu acredito muito na transformação a partir do topo da pirâmide, Perfeito. né? Olha o impacto que um topo da pirâmide pode ter diante de toda a equipe, de todo o mundo, de toda a empresa, né? Então, eu acredito profundamente E nisso. assim, você está no topo da pirâmide, seja como empreendedora, né? Ou seja como gestora, como executivo, lá em cima, né? Se você pensa, vamos subir o monte, sei lá, o Everest, né? Lá em cima é muito mais frio, né?
muito mais solitário, né? E eu falo que o ar é muito mais rarefeito, né? Total. O que te dá uma necessidade de condicionamento, né? Muito maior. E o que você tem visto, assim, da liderança? Porque antigamente ser líder era um desejo de muita gente, né? Hoje a gente tem aí pessoas... Eu acho que não se restringe só à geração Z. Eu acho que tem gente da minha geração, que são os millennials, já falando, quero isso pra minha vida não. Né? Sim, inclusive tem pesquisas que dizem que os próprios líderes que estão hoje nesse papel não desejam ficar a quantidade de tempo que antes ficava. Perfeito. Esse é um lugar muito solitário, né? Muito solitário, um lugar muito duro e muito difícil, porque você é cobrado pelo resultado, você tem metas, você tem muitas vezes uma empresa com capital aberto na bolsa, você tem acionista, você tem investidores, no caso de fundadores de startups, e a pressão é altíssima, né? E você também tem toda uma equipe que, de alguma forma, hoje demanda muito, tem opinião, fala o que pensa, muitas vezes não se cala, tem as diferenças de gerações, né, as questões multigeracionais. Então, é um sanduíche, né, e eles estão bem no meio, que é bem desafiador. Eu acompanho muitos líderes e uma das coisas que eu sempre falo quando chega um líder para a gente começar a conversa é que existe um ser humano lá dentro, né? Ele pode sim, no trabalho, ele tem um papel de liderança, ele tem um cargo, ele cumpre esse papel, mas esse líder, ele é um ser humano. E isso é muito importante de ser observado, de ser respeitado, inclusive da autopermissão de poder sentir tudo que é sentido nesse papel de liderança. E que muitas vezes, se a gente olhar na história, isso não tinha espaço para isso, né? O líder era basicamente uma máquina. E hoje, isso vem mudando de forma drástica. E assim, não só olhar para a história, mas também se a gente for pensar em toda a formação midiática que a gente tem do que é ser líder, do que é ser empreendedor, do que é ser, eu vou usar a palavra, né, ser o chefe, né, assim, então, é engraçado porque eu cresci assistindo TV, né, as gerações anteriores também, as gerações depois já tem aí uma formação internet, né, e TV. A galera que nasceu agora e que é nativo digital está sendo formada mais pelo que está vendo na internet do que na TV. Mas se a gente olha filmes, né, pensa nos filmes da década de 80, como o líder era representado, como o chefe era representado, né? Então aquela pessoa fria, sem coração, que não se importava com os outros, né? Engravatado, engessado. Exato. Sempre esse padrão muito masculino, né? E aí, no final começo dos anos 2000, a gente tem um Diabo Veste Prada, né? Que, de novo, reforça essa coisa da liderança totalmente fria, afastada, né? Às vezes desconectada do mundo real, né? Que é uma máquina, né? Eu lembro quando eu comecei a minha carreira como executiva, e eu usava terninho, e nas reuniões muitas vezes tinha que falar grosso, precisava se masculinizar muito para poder ter voz e para poder ter um espaço, né? E eu acho que isso vem mudando de forma drástica, né? Percebo como eu hoje, muitas vezes quando chega um CEO para eu atender, como eu posso estar vestida um pouco mais informal, não tem uma coisa tão dura como antes existia. Tem até um cliente meu que eu atendo e é muito bonito ver a transformação, porque eles usavam terno e gravata e hoje em dia o próprio CEO vem mudando esse posicionamento, né, e usando uma calça social e uma camisa para poder desconstruir um pouco esse modelo. E eu acho que a própria questão da roupa que se usa é uma forma de estar aproximando. De aproximação, né? Total. Roupa, linguagem, a decoração, o ambiente, tudo isso acaba aproximando de uma forma muito, muito interessante. Agora, falando de como hoje as coisas são aceleradas e descartáveis, né? Eu acho que hoje a gente tem diferenças de gerações muito intensas, né? Até escrevi recentemente um artigo sobre isso, falando exatamente das diferenças. Mas para mim, sabe, Lud, tem uma coisa que não muda, que é o papel do líder. Perfeito. Né?
Eu acho que a forma como esse papel se apresenta, isso sim vem mudando. E o que mudou? Eu acho que mudou, primeiro, hoje as pessoas, e óbvio, né, não dá para generalizar, eu acho que depende muito da cultura da empresa, do segmento que a empresa está inserida, mas o que eu percebo é que, primeiro, hoje um líder, ele sabe que ele não está isolado do ser humano que existe dentro dele. Ele está consciente que ele é íntegro e que ele não precisa esconder certas coisas ou os desafios que ele tem com a família dele, é esse tipo de coisa? Eu nem sei se eu usaria a palavra precisa esconder, eu não acho que é todo líder que abre isso. Perfeito. Né? Porque eu percebo que quanto mais, você mesmo disse, Everest, quanto mais no topo, mais solitário e fechado é esse papel, até por uma questão de preservação, né? Pelo nível de cobrança, pelo desafio, enfim. Mas eu acho que os líderes, eu acho que eles, hoje, por exemplo, né? Se você parar para pensar que eu atendo diversos líderes, né? Só de existir um espaço onde essa liderança pode chegar, pode falar, a gente vai discutir negócio, a gente vai discutir negócio. Mas eu digo que não tem nenhum ser humano que senta na minha frente, quando uma pessoa vem procurar um coaching, um processo de coaching, uma mentoria específica para falar de negócio, eu digo, ok, a gente vai falar de negócio, mas não se esqueça que tem um ser humano aí dentro. E muitas vezes as questões que travam o negócio têm a ver com o lado humano da pessoa. Eu acredito totalmente nisso, assim, né? O sucesso do negócio está muito ligado ao comportamento, né? Total. E o comportamento do líder, muitas vezes, ele acaba espelhando para o bem e para o mal, né? A performance da equipe, né? Super, super. E assim, eu acho que quanto mais os líderes estão abertos para se conhecer, para se perceber, para ver o que gatilha, para ver quais são as crenças, o que tem a ver o comportamento dele com a história que ele aprendeu, de repente, muitas vezes, numa família de origem, ou numa escola que ele educou, que ele foi criado, numa igreja que ele frequentou, né? Isso tem um impacto absurdo e direto. Então, quanto mais consciente esse líder quanto mais consciente ele está disso, e quanto mais consciência e mais ele já falou e explorou a história dele, mais livre ele está dos gatilhos e dos monstros que de alguma forma podem dominar ele, num momento onde a emoção pega, né, onde você tem um momento de tensão forte, de desafio forte, e que a tendência do lado humano é aparecer. Eu digo que muitas vezes, por mais que os líderes eles tentem disfarçar, sai pelos poros. Não sei se você já teve a experiência de ter uma reunião com alguém e a pessoa fala uma história e o corpo fala outra história. Total. E aí você fala, nossa, tem alguma coisa estranha com aquela pessoa. O que ela diz não é muito coerente com a postura dela, né? É aquele filme mal dublado, né? Que exatamente. Assim, é o filme mal dublado, né? Eu já falei isso para algumas pessoas. Eu fui numa reunião, mas parecia um filme mal dublado, entendeu? Exatamente. Então, assim, quanto mais consciência todos nós temos da nossa história, do impacto dela na nossa vida, eu acho que mais livre disso a gente tá para poder trabalhar, para poder liderar, para poder ser uma mãe, um pai, para se relacionar com os amigos. Eu acho que o autoconhecimento e o autodesenvolvimento libertam e te tiram de lugares que muitas vezes são sufocantes. Eu acho que essas consciências, né, esse autoconhecimento, né, eu chamo muito de um conjunto das nossas consciências, é o ponto de liberdade, é um trabalho que não acaba. Eu vejo isso, né? Por exemplo, você pensa aí na consciência de classe, né? Para mim, como líder, foi uma das ferramentas mais importantes, porque se você não entende o ponto de partida das pessoas, né, onde elas estão, né, e esses contextos sociais, que para mim eu resumo aí como consciência de classe, até quando você está lidando com o seu time ou com um cliente seu, né, você tem contextos de mundo que fazem parte dessa tomada de consciência, e é um processo muito contínuo, e que eu tenho a sensação, Joana, que não era autorizado antigamente
que essa consciência viesse para a mesa na sala de reunião, nas reuniões mais importantes, né? Então, eu lembro que eu tive em 2019 um dia muito libertador, que eu estava com uma pessoa do meu time, num outro negócio meu, na MKT Virtual, e a gente estava num processo, 2018 tinha sido um ano muito difícil, e tinha sido muito difícil por causa de um líder específico que a gente contratou, e a gente contratou errado, por uma falta de consciência. Olha que loucura, né? E depois, anos depois é fácil olhar isso, quando você está na situação você não enxerga desse jeito. E aí a gente é passado por esses momentos difíceis, né? E aí, em 2019, eu sentei nessa reunião e falei assim, bom, a gente precisa reconstruir algumas coisas aqui. E eu acho que a pergunta, que não foi fruto de estudo, de tese, nada disso. Mas a pergunta mais poderosa para mim foi a seguinte, com quem eu amo trabalhar e com quem eu odeio trabalhar? E com quem, não era pessoas, não eram os CPFs, era que tipo de perfil me dá determinados gatilhos e que tipo de perfil, para mim, é um perfil que me gera um estado de fluidez, um estado de flow. E foi muito esclarecedor, assim. Eu sou uma pessoa que, e aí é parte de autoconhecimento, né? Eu sou uma pessoa que busca coerência nas pessoas o tempo inteiro. E quando eu não enxergo essa coerência, eu viro uma líder péssima. Se eu não estou enxergando a coerência no outro, eu vou para um lugar que eu viro uma liderança péssima, só pela falta de coerência do outro. Mas o que isso quer dizer para mim? Por que eu estou buscando coerência o tempo inteiro, né? Essa a pergunta, essa agonia, é uma né? pergunta super importante. Para mim, coerência também é uma coisa muito importante. E assim, por mais que eu não concorde com a coerência da pessoa... Exatamente, é isso aí. Com os valores e princípios, eu prefiro ver que existe uma coerência do que ter uma pessoa na minha frente que diz uma coisa e age de outra forma. Não é que eu preciso concordar com a opinião ou com a visão. Se eu vejo que ela está sendo coerente com o que ela é, para mim está tudo certo. É um mecanismo que eu uso muito. Agora, eu queria te perguntar, você fala com muitos líderes, você, enfim, tem acesso a pessoas, a contextos, né? A sua própria carreira como executiva e como empreendedora te dá visões distintas da coisa. O que você está enxergando, Joana, que o que é um líder saudável hoje e o que é um líder o oposto disso? Tá. Eu acho que, bom, sem querer repetir um pouco do que a gente já disse, mas eu acho que um dos princípios básicos você tem a divisão, né, quando você fala de liderança, você tem a divisão de hard skills e soft skills, né? Então, você tem as habilidades técnicas desse líder, que daí tem muito mais a ver com cursos que ele fez, aonde ele estudou e todo o background que ele traz da carreira dele, que pode ser aplicada em determinada empresa ou não. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E se falta... Tem inúmeras faculdades, escolas e cursos e formações que esse líder pode se desenvolver. Né? Eu acho que esse é o caminho. De todos os desenvolvimentos, eu acho que esse é o mais fácil, né? Porque conhecimento, cultura, informação tem de monte, inclusive ChatGPT, inteligência artificial. Hoje você entra e você sai com muitas coisas ricas, né? Então, eu acho que esse é o primeiro aspecto. E tem o segundo aspecto, que é soft skills, que são as questões comportamentais, emocionais e etc. Né? E para mim aí, acho que esse é uma grande diferença de um líder que inspira e um líder autoritário, né? Eu lembro uma vez que meu filho, a gente estava numa conversa sobre autoridade, né? E ele perguntou para mim, mãe, mas eu devo respeitar devido a X pessoa, uma pessoa que a gente estava mencionando naquele momento, porque ele tem tal papel na minha vida ou porque eu o admiro e respeito. E eu acho que é um pouco sobre isso. Perfeito. Né? Eu acho que um líder, quando ele está no topo de uma cadeia, ele vai ser respeitado de qualquer forma. Perfeito. Porque ele tem um cargo, ele tem uma posição, as pessoas de alguma forma dependem daquele ambiente, né? O salário delas, é o emprego delas, é a carreira dela. Então tem esse respeito de cima para baixo, né? Mas eu acredito que também tem um respeito conquistado. E para mim aí vem o grande X da liderança.
né? E a força que move, que faz as pessoas se moverem, né? O que move o outro é essa relação de respeito, admiração, né? Então, eu acredito que muitas vezes o que depende da audiência. Sim, sim, né? sim. Porque você pode ter audiência que está muito acostumada com controle, Perfeito. comando e controle e que vai responder. Mas as novas gerações não. de jeito nenhum. Não, né? não. É por isso que a gente está falando aí das diferenças perfeito. de multigeracionais, né? Então você tem o famoso comando e controle, que as pessoas Sim. vão obedecer porque elas têm medo de perder emprego e etc. E você tem as novas gerações, né? E que acho que começam já, não só a geração Z, mas enfim, antes, né? Você pegar a minha carreira, você é mais jovem do que eu, mas a minha carreira, lá atrás eu resolvi abrir mão de tudo, né? Eu era executiva do mundo corporativo e por não perceber a coerência no mundo corporativo, né? Você tem a missão, credo, valor. Você não deu resultado, você passa por cima do ser humano. Isso para mim era muito incoerente, falando de coerência. Era muito incoerente e muito inconsistente. E foi exatamente por esse motivo que eu resolvi fazer a minha transição de carreira. Perfeito. E era o corporativo ou eram os líderes que você trabalhava diretamente? Eu sei que a pergunta é delicada, mas você via mais incoerência no sistema ou nas pessoas? Eu acho que em ambos os lugares. Eu acho que se a gente olhar o nosso mundo hoje, a gente tem muitas incoerências no sistema e na forma que ele é estruturado, né? A gente estava falando lá há pouco, eu acho que esse não é um tema mais de política, né? Se a gente olhar. Ou mesmo o sistema de educação, que vem mudando drasticamente. Você tem um mecanismo que acontece e que de alguma forma precisa evoluir muito, só que também você tem pessoas, né? Que têm características e perfis e que muitas vezes para sobreviver nesse mecanismo acabam se adequando e se distanciando do principal. Né? Então, eu acho que existem líderes e líderes, né? E quanto mais o líder, voltando aqui de hard skill e soft skill, porque a gente deu uma volta no mundo. Quanto mais esse líder se conhece, quanto mais ele compreende que não existe uma verdade absoluta, apesar da empresa ter um objetivo, ela tem que dar lucro, ela tem que dar resultado, ou se ela não tem que dar resultado, se é uma startup, mas ela tem que crescer X, enfim, cada empresa tem o seu objetivo aí. Se esse líder entende isso, só que ele entende que cada um dos seus colaboradores tem uma forma diferente de enxergar um mundo, e o grande papel dele é orquestrar essas diferenças, para que mesmo com essas diferenças, possa se chegar a um objetivo comum e que de preferência respeite e cuide de todos, né? Sabe que eu fico chocada, Joana, falando disso, assim, ouvindo um pouco você falar dessa perspectiva, e às vezes eu já cometi isso e cometo esse erro até hoje, que eu falo assim, nossa, conheci, eu achei esse, geralmente pela própria lógica de poder, né, do sistema onde a gente está inserido, eu falo assim, não, eu conheci um CEO incrível semana passada, é um cara tão humano. Não deveria ser o mínimo, né, gente, no mundo de hoje? Por que não? Porque a gente ainda está formado por essa quase essa lógica industrial transportada para a figura humana do líder, do CEO, do empreendedor, do empresário, seja lá o que for. E você falou da palavra máquina, né? Um amigo meu virou para mim outro dia com a maior boa vontade, falou assim, não, Lud, porra, você é uma máquina. Olha a quantidade de coisa que você faz. Eu falei, caraca, máquina é fogo, hein, meu? Porra, né? Que é fã ou hater, né? Assim, quis elogiar ou zoar, né? Porque, cara, não é legal, né? Eu não queria ser... apesar de que gosto de ouvir que eu sou produtiva, que eu tô fazendo a diferença, mas não máquina, né? Assim, é um lugar que você fica jogando o líder por um processo de desumanização, né? E, de novo, entra muito a lógica para mim de consciência de classe. E a gente não pode olhar para uma classe social, né? E para um contexto totalmente diferente do nosso e ficar pensando assim, não, eu sou a liderança injustiçada. Não, existe
todo um histórico, existe na história pessoas que foram oprimidas, existe o Brasil como um país que, sei lá, acho que até hoje, por conta da desigualdade, por conta da nossa própria história, passa vergonha, né, em relação a pautas como escravidão, racismo estrutural e etc. E se a gente como líder não tem consciência disso, a gente está muito alienado nas nossas tomadas de decisão. Não dá para desumanizar, né? Não dá para se descolar, né? Não dá assim. para se desumanizar, mas pensando nessa perspectiva, se eu não enxergo a minha escravidão interna, e todos nós, de alguma forma, somos aprisionados em dores, em desafios, Perfeito. como é que eu vou olhar com empatia e carinho para a dor do outro, para o desafio do outro, né? Se eu não observo que dentro de mim existem polaridades, existem extremos, existem características diferentes e gostos diferentes, como é que eu vou conseguir fazer isso do lado de fora? Então, mais uma vez, eu volto no ponto, quanto mais consciência eu tenho disso, mais fácil e natural fica de entender o outro, de entender a perspectiva do outro e a dor do outro, né? E sobre gênero, assim, você acha que hoje, eu acho que é um tema sensível para nós mulheres, né, assim, você acha que os homens e os líderes homens estão sendo, do que você tem visto, né, estão sendo capazes de enxergar a importância de se colocar mulheres em altos cargos? Como é que tem sido isso, assim? Eu acho que tudo, né, eu acho que a gente, primeiro, essa questão de generalização, eu acho que em toda generalização existem exceções, mais uma vez a gente está falando de olhar diferentes prismas, né? Então, eu acho que sempre tem líderes com cabeças distintas. Hoje mesmo, eu estava fazendo um atendimento de um CFO e ele começou a chorar no atendimento. A hora que ele estava me contando o quão importante é para ele acompanhar a filha dele na escola. E o quanto, numa outra empresa que ele trabalhou e que ele se viu se distanciando da família dele, qual foi o impacto disso e como isso era agressivo para ele, porque essa era uma variável, essa era uma questão na vida dele que era inegociável. Né? Por sinal, hoje eu atendi 2 homens e ambos com esse perfil maravilhoso. Eu acredito que as coisas vêm mudando, mas eu não acredito numa mudança instantânea. Né? E eu acredito também, Lu, de outra coisa muito importante, se a gente olhar, por exemplo, o fenômeno Covid, né? Todos nós, individualmente e coletivamente, passamos por mudanças. Só que eu acredito que nenhuma mudança, na hora ela acontece, mas ela nunca se sustenta da mesma forma. De alguma forma, existe um recolhimento, um encolhimento para um lugar mais conhecido, até a próxima mudança. Então, eu acho que a gente, como humanidade, né, e como liderança e como empresa, porque eu não acho que uma coisa está desassociada da outra, eu acho que a gente tem muito ainda a evoluir. Né, em questões de gênero, em diversas questões. Né, o que é lucro, o que é a realização de um colaborador, qual é o papel do dinheiro na sociedade, qual é o papel da educação. Enfim, tem muita... Se a gente olhar a nossa sociedade, tem... eu sempre me tratei muito com homeopatia, né? E a homeopatia tem uma coisa que primeiro precisa piorar um pouco para depois melhorar. E eu acho que a gente está num momento muito delicado socialmente. Onde muitas dores estão à flor da pele, muita coisa sendo mostrada. E eu acho que isso é importante. É importante trazer para cima da mesa. É importante a gente poder ter espaço para conversar sobre isso. Joana, que bom que você tocou nisso, porque eu sei que um dos seus papéis, né, como mentora, como coach, é fazer mediação de conflitos. E a palavra conflito, para mim, é uma palavra que todo mundo olha, na maioria das pessoas olha como uma coisa extremamente negativa e que quer fugir, né? E os mais jovens, a minha geração fugiu muito de conflito, acho que os mais jovens têm essa característica e eu amo quando eu encontro pessoas no time ou, enfim, em clientes, que são pessoas que colocam um problema na mesa ou tiram o elefante da sala, né, que tem aquela metáfora, ó, tem um elefante ocupando espaço na sala, ninguém tá falando, e tem um elefante, né, o assunto está na mesa. Como você acha que é isso, assim, para a liderança? Você acha que a liderança tem que ir lá e tirar o elefante da sala mesmo,
tocar na ferida, tocar no assunto, ou é uma coisa mais conciliadora, fazer a pessoa enxergar o elefante? Como é que você... Eu sempre sou muito curiosa com as pessoas que fazem esse tipo de trabalho, porque é uma coisa que eu faço uma autocrítica que eu sei que eu tenho que melhorar muito. Como empreendedor, pô, você toma a decisão a vida inteira, vamos lá, né? Assim, e não é bem assim mais hoje, né? Então, Como? Quais são as dicas que você me dá, Joana? Eu acho que, primeiro, o papel da mediação de conflito, e eu concordo com você, eu acho que conflito é um nome que já, por si só, é um tabu. Afasta, né? Tanto é que muitas vezes eu uso mediação de conversa. Tá, perfeito. Porque eu acho que traz uma outra perspectiva de uma mesma questão, né? Eu não acredito que o conflito, e na mediação a gente não trabalha isso, né? Assim, eu tenho duas ilhas na mediação de conflito. Eu tenho duas pessoas que enxergam o mundo de forma diferente, que sentem a partir disso que elas enxergam de forma diferente e que reagem de forma diferente. Perfeito. Se a gente coloca, tá bom, vamos começar a se xingar e falar solto, não vai ser legal. Perfeito. Mas o papel do mediador é exatamente criar uma ponte entre essas duas ilhas. Então, é um trabalho muito grande de comunicação não violenta, a partir do momento que um fala, você volta a pergunta e fala, o que você escutou do que a outra pessoa te falou? Legal. E vice-versa. Porque muitas vezes, né, a gente fica no ruído da fala. Sim. Só que quando a gente, de verdade, abaixa esse ruído e pode entender a partir de que perspectiva o outro está falando, aí as pontes começam a ser construídas. Então, eu acho que não é trazer o conflito em cima da mesa só por trazer. Tá, entendi. E vamos começar a guerra. E eu acho que isso é um problema que a gente vive no mundo hoje. Na verdade, essa é a dinâmica que alimenta o algoritmo das redes sociais, né? Assim, tem muita gente ganhando dinheiro com essa dinâmica, exatamente. Né? E muita gente ganhando dinheiro. Tem muitos líderes ganhando dinheiro com essa dinâmica. Vamos corrigir essa frase, né? Tem muitos líderes de big techs ganhando dinheiro com isso, exatamente, né? Exatamente. Muitos influenciadores, muito políticos, muito... Isso aí. Se a gente olhar o mundo inteiro, né? É um mundo que vive muito uma verdades absolutas, polarização e brigas. Porque, então, fica um falando A, o outro falando B, e são frequências totalmente diferentes. Eu não acredito nisso. Tá. E eu acho que isso não vai levar a humanidade, as empresas, as pessoas a lugar nenhum, porque... Mas como, desculpa interromper o raciocínio, mas assim, como um líder, que é uma angústia que eu tenho, né? A gente está num podcast chamado Empreender Consciente. Como um líder consegue ampliar o diálogo sem tocar no assunto? Não é que não é para tocar no assunto, mas é o como tocar no assunto. A primeira pergunta que eu entrego é, a serviço do que você vai dizer o que você vai dizer? Perfeito, excelente pergunta. Né? Da onde nasce essa pergunta? É para agredir o outro, é para ferir o outro, é para colocar a sua forma de pensar a qualquer custo? Perfeito. Ou é para trazer uma conversa que tenha a possibilidade de diferentes pessoas com diferentes perspectivas terem espaço de fala? Mas você acha que as pessoas querem falar? Você acha que as pessoas estão dispostas? Porque dá muito trabalho pensar. E eu acho que esse é um grande desafio dos líderes, né? Como eu estimulo as pessoas a pensar, fazer mesmo as rodas de pensamento crítico, então, né? Lúdia, eu acho que as pessoas não têm problema de falar hoje. Você abre a internet, está todo mundo falando, todo mundo tem opinião para tudo. Eu acho que o grande desafio é se as pessoas querem escutar. Perfeito. Se elas querem se escutar e se elas querem escutar o outro. Perfeito. Né? Falar, todo mundo fala, todo mundo tem opinião, tem guru pra caramba na internet, é o que mais tem guru hoje em dia. Aliás, destruíram a palavra coach, Nossa senhora, pois é. Toda vez que eu me apresento, eu tenho que falar, então, eu Mas fiz não é aquilo ali da internet, tá, gente? É uma das melhores escolas do mundo, sabe? Tem que e não tem jeito, porque tem que falar isso. Tem que vir com disclaimer junto. Eu sou coach, mas eu não sou aquele tipo de coach que você viu na internet, né? Exatamente. Então... tem muito guru hoje, tem muita gente falando, né? Mas quem está de verdade disposto a ouvir? Perfeito.
né? Porque na verdade, assim, né, de novo, a internet, se você for pensar Instagram, né, TikTok, se você for pensar até o próprio YouTube, né, é isso, fala. Provavelmente quem está assistindo o podcast aí está ouvindo e está formando, né, uma visão e uma opinião, mas algumas dessas pessoas vão... Aliás, eu tô reflexiva sobre isso, né? Porque até a última informação que eu tive é que, na verdade, a gente tem mais gente consumindo conteúdo do que gente produzindo conteúdo. Ao mesmo tempo, não sei como é que tá hoje, tá? Antigamente, há uns 5 anos atrás, era uns 10% de proporção. Hoje deve ser mais. Especialmente por conta do TikTok, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, quem tá falando... talvez não esteja tão preocupado, né, em fazer uma pergunta para ouvir, né? Eu acho que é meio isso, eu né? acho que volta essa pergunta, a serviço do que nasce o que você quer plantar através da sua fala, né? Então, eu acho que esse é um caminho. Sempre que eu vou trazer um conteúdo, sempre que eu vou colocar um tema, qual é o objetivo disso, né? O que eu quero, que tipo de ponte eu quero criar e possibilidades de comunicação. Acho que esse é um... Vou fazer a mesma pergunta, praticamente, né? Que dicas você dá para quem... na verdade, assim, que dicas você dá para a gente se polarizar menos? E vou responder essa pergunta incluindo uma outra que eu queria ter respondido sobre liderança. Na verdade, eu sempre digo para os líderes que eu acompanho, né? Fala menos, escuta mais, faz mais pergunta, deixa o seu colaborador pensar e achar o caminho. Você está para conduzir. Você não está para dar ordem, nem para falar. Óbvio que como líder tem certos momentos onde é importante dizer esse o caminho, sim, né? Mas um colaborador, um ser humano, ele só vai se desenvolver quando ele cria a consciência de que ele precisa caminhar naquele assunto ou naquele desafio. E para ele criar essa consciência, ele tem que processar internamente esse desafio. Então, muitas vezes o líder chega e fala, mas Joana, eu estou fazendo tal coisa, estou falando isso, chego na reunião e falei, então, você está indo muitas vezes para um microgerenciamento, você está dando um comando sem compreender se o teu colaborador tem a capacidade de fazer isso. Você perguntou para ele o que ele entendeu do que você falou? Perfeito. Muitas vezes ele nem perguntou, ele deu o comando e nem quis saber o que o outro entendeu. E vem tudo errado, né? Você, de verdade, né, fez um check para ver se ele tinha essa capacidade técnica para entregar isso. Então, é assim, dê menos, fale menos e faça mais perguntas e escute. Porque eu acho que isso é um caminho. E eu acho que isso também se encaixa na questão da polarização. Perfeito. O quanto de verdade as pessoas estão preocupadas em entender por que o outro pensa aquilo que ele pensa. Não, ele pensa. Ele é direita, ou ele é esquerda, ou ele é X, ou ele é Y. E pronto, a partir dessa caixinha que a pessoa se encaixa, ela vai para o extremo. E assim, de verdade, você já parou para entender qual é a história dela, o porquê que muitas vezes esse é o caminho escolhido, o que tem de beleza nesse caminho, o que não tem de beleza nesse caminho, qual é a construção dessa ponte que pode ser feita. E não é ser poliana, né? Eu acho que isso é importante, porque às vezes a gente tem alguns hábitos que a gente vai num efeito quase ilógico, assim. Eu vou dar uma coisa que para mim foi um dia que caiu uma bigorna e eu fiquei triste comigo mesma, assim. Foi na pandemia e, enfim, super polarizado, né, a questão das vacinas e tal. E eu via todo mundo ali nos comentários das redes sociais, uma pessoa chamando a outra de gado. E assim, eu não vou falar que eu não fiz, eu fiz. Só que eu vi um post de uma mulher maravilhosa, eu não lembro o nome dela, não lembro o post, mas assim... ela falando do problema de você esvaziar o outro, chamando a outra pessoa. Foi tão... sabe assim, aquele momento que você parou para pensar, porque de água. Eu fazia aquilo quase não com uma intenção de super chatear a pessoa que estava do outro lado, mas era quase um efeito, sei lá, efeito manada, vou usar a palavra aqui. Então, assim, eu também era, né? Se eu estava indo para o efeito manada, eu também era um gado ferrado de ficar chamando as outras pessoas e ofendendo.
Assim, esse dia, eu nunca mais, assim, eu já fiz bastante zoeira na internet, tá? E tem comentários que eu vou para um lado mais ácido, eu gosto do debate, eu não gosto de fugir de conflito. Mas eu parei, eu nunca mais chamei ninguém, assim, eu tô fula com a pessoa, eu sei que a pessoa tá distribuindo notícia falsa na internet, que ela pegou provavelmente num grupo de WhatsApp, sem qualquer pensamento crítico. Eu não ofendo a pessoa desse jeito, eu não falo isso. E é uma coisa muito boba, né, mas é tão importante porque escala para tantas outras coisas da vida, de você olhar o outro e falar assim, cara, deixa eu olhar essa outra pessoa com humanidade. Não é, essa pessoa não é um animal. Essa pessoa pensa assim por alguma razão, por algum motivo, e eu discordo dela e beleza, entendeu? Tem uma máxima no coaching ontológico, que é a minha formação de coaching, que diz que nós, como seres humanos, a gente vai julgar. Uhum. Não tem como. A gente é profissional nisso, né? Não tem como, é assim, é inerente ao ser humano, ele vai julgar, né? Perfeito. E daí o grande trabalho que a gente faz é fazer as pazes com os nossos julgamentos, Perfeito. entender que aquilo diz muito mais de mim do que do outro, né? Isso mesmo. Então, quando eu compreendo isso, se eu puder virar o espelho e falar, como você fez, por que eu tenho a necessidade isso aí. de Exatamente diminuir isso. alguém, É isso aí. ou de invalidar alguém, ou de cancelar alguém, ou de não sei o que com alguém, porque hoje tem inúmeros termos, Sim. né? O que tem dentro de mim que eu não consigo olhar com compaixão, respeito, Isso inclusão e neutralidade, e que eu preciso, quando eu vejo do lado de fora, ser tão agressivo assim com o outro. Perfeito. Isso quer dizer que a gente tem que concordar com tudo? Não, Uhum. eu não concordo Exatamente. com tudo. A gente estava conversando há pouco e eu não concordo Sim. com tudo. Mas não concordar não me dá o direito de ser desrespeitosa, não me dá o direito de ser violenta, não me dá o direito de ir para um extremo ou outro. Exatamente. E eu acho que é nisso que as pessoas acabam se perdendo. Nós como humanidade, a gente vem se perdendo de alguma forma. E a pergunta, quem está ganhando e quem está perdendo nessa história, né? Eu talvez esteja perdendo tempo e talvez o dono de uma Big Tech esteja lá ganhando audiência, o tempo que as pessoas passam na plataforma, enfim, né? Ter esse nível de consciência também faz super bem para a gente. Agora, falando das lideranças, né? Então imagina só, eu vou lá, decidi montar um negócio ou assumir uma equipe, né? E cara, tem ali duas pessoas da minha equipe que estão tretando na internet, cada um tem uma lógica política diferente, essas pessoas, ou às vezes têm interesses muito distintos, são de outra geração. A gente, como eu falei no começo, a gente está num mundo onde, assim, as instituições estão esvaziadas, existe essa ultradigitalização, né, que ao mesmo tempo dissemina muita informação falsa. É muito mais surreal liderar hoje do que era há um tempo atrás, não é? Acredito que sim, inclusive porque hoje é tudo muito mais transparente. Perfeito. Né? E também se você faz algum erro, você vai por algum caminho que não é legal, isso também ou vem... que não agrada, né? Ou que não agrada, isso vem à tona de forma muito mais intensa. Perfeito. Então, eu acho sim que hoje a internet, né, abriu e escancarou coisas que antes não eram escancaradas. Sim. E eu acho que é inteligente. Nós ainda vamos viver outra expansão com a inteligência artificial, eu acredito. Com certeza. Então, acho que a gente está no meio de uma panela de pressão, num tufãozinho, que eu acho que ainda vai chacoalhar bastante. E uma coisa que eu digo é assim, se você é líder e você não está feliz com o que está acontecendo, vira o espelho para você, porque a responsabilidade é sua. Você contratou, você que se relaciona com o acionista ou com o investidor e com quem está abaixo de você. E se tem alguma coisa na empresa que não está, é você que tem que mudar. Então, eu acho que a liderança, ela tem um papel lindo, incrível e muito difícil. Sim. E é uma escolha que você tem que fazer todo dia, né? Assim, não é um negócio que nem casamento, assim, né? Te deram a liderança. Não, assim, você vai ter que escolher e casar com
compromisso todos os dias, né? Por isso que eu acredito que a liderança tem que ser conquistada, porque ela tem que ser uma consequência de uma capacidade de diversos temas, de diversos aspectos para você poder ocupar aquele lugar, né? E daí existem, como a gente já falou aqui, líderes e líderes, né? Existem muitos perfis para muitas empresas e tipos de empresa e está tudo certo. Acho que como colaborador também tem uma questão importante que é aonde você se encaixa. Sim, a tampa e a panela, né? Eu falo assim, gente, não tem talento ruim, assim, não tem talento ruim. Só tem talento inadequado para se você for empreendedor ou empreendedora, para o seu negócio, para a cultura da sua empresa. Às vezes essa pessoa vai... Eu já vi casos incríveis de pessoas que não funcionaram e elas voaram, foram muito longe, em outros lugares. É isso, é a tampa e a panela, assim, é o clique que dá. É, porque eu acho que você tem que entender efetivamente o que você quer da vida, qual é o seu objetivo. É isso aí. Qual é o caminho que você quer trilhar, né? Quais são as características que você tem, o que é correto para você, o que não é. Aí entra ética, valores, princípios, habilidades, né? Tem toda uma série de variáveis que precisam ser analisadas para que você possa cumprir o teu papel no mundo, né? Na minha palestra Você é Sem Querer ou de Propósito, exatamente esse é o tema, né? Eu acho que tem um lado da vida que de alguma forma ela conduz, né? Não adianta a gente achar que a gente é propositivo em tudo e a gente controla tudo, porque eu adoro quando a vida vem e faz pá! Aí você fala, opa, até baixa a cabeça. Exatamente. Aconteceu literalmente. Isso vai pro podcast, a gente não vai cortar não, tá? Não precisa Tá doendo? Não, imagina. A cabeça é dura aqui, já bati bastante. Eu quase bati a minha aqui também, gente, é maravilhoso. Eu acho que é sobre isso, né? É o quanto por mais que eu queira ser propositiva na minha vida, que eu queira fazer as coisas acontecerem, eu sou dona de um negócio, você é dona de um negócio, a gente tem todos os cuidados como... E digo, né, acho que esse é um bom tema depois, qual a diferença de empreendedor e empresário? Porque tem uma diferença muito grande, né? Então, assim, você pode ter todo um desejo, uma ambição, que a vida muitas vezes vai nos surpreendendo, né? E a gente acha que a gente é de propósito em tudo. Não, porque eu fiz, porque eu aconteço, porque eu... Mas, de vez em quando, é o sem querer que conduz. Então, qual é a combinação perfeita desse caminho, né? E falando da questão de empresário e empreendedor, eu acho que quem abre a clareira, quem pega o facão e vai abrir um espaço, é o empreendedor. Perfeito. Mas se o empreendedor não tem características de empresário, ou se ele não contrata executivos que façam isso, eu digo que é o famoso voo de galinha. Vai, ai, que sonho! É isso aí. Vai morrer. Perfeito. Porque precisa, a visão empresarial, ela é muito importante. Você precisa saber fazer conta, você precisa entender de finanças, você precisa entender de pessoas, você precisa entender de estratégia, de operação, de planejamento, enfim, tem que ter toda uma visão empresarial que o sonho do empreendedor, se não está estruturado, ele acaba morrendo. Perfeito. E agora, para a gente fechar, porque a gente queria, como vocês viram, né, a gente queria continuar aqui conversando muito mais tempo. Mas a Joana vai voltar, porque assim, vocês viram que a gente falar de empreendedorismo de consciência, né, vai muito além do negócio, né? Acho que é uma influência social bem legal, assim, o que você faz, Joana. Eu queria te perguntar, assim, quais são os exemplos dos líderes, não precisa citar nomes, mas acho que de boas práticas e de dicas para quem está assistindo Empreender Consciente, desses líderes que estão saudáveis, que estão plenos. Eu sei que nem todo, assim, falar no caos que a gente está, assim, nossa, tá todo mundo 100%, acho que não, acho que é uma grande mentira. Mas quais são os exemplos, as forças, essas pessoas que você está vendo e por que você acha que elas estão liderando e ao mesmo tempo conseguindo manter a sanidade? Ótima pergunta. Vou vestir o meu chapéu de guru aqui. Adoro. Eu acho que o primeiro ponto é não desassociar o ser humano do líder. Então, quanto mais eu me conheço como ser humano,
um melhor líder eu vou ser. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, quem não faz terapia vai fazer terapia, quem não faz coaching, obviamente, com uma formação adequada, vai fazer, vai ter mentoria, vai fazer curso. Eu acho que essa é a primeira questão. Depois, eu acho que habilidades técnicas são muito importantes. Se você não as tem da forma que você gostaria de ter, contrate pessoas que você confia, que você admira e que você respeita, capazes o suficiente de fazer a tua empresa crescer e deslanchar no caminho que você acredita que deve ser feito, mas com pessoas competentes para isso. Depois, escuta. Fala menos e escuta mais, porque um grande líder para mim é aquele que escuta muitas vezes nas entrelinhas e no silêncio que paira no ar, no famoso elefante invisível no meio da sala que não é dito, mas que tem essa sensibilidade e que vai construindo pontes para que todo o time possa chegar aonde se deseja chegar. Então, eu acho que esse é um outro ponto. Saber que não existe verdade única e absoluta, mas existem distintas verdades, né? E, mais uma vez, volta o papel do maestro. E como é que é orquestrar para que todas cheguem no mesmo caminho. E que eu acho que o negócio, ele precisa ser constantemente revisto e não necessariamente reinventado. Mas é isso, a gente vive num mundo que está em constante mudança. Então, assim, putz, eu coloquei aquele objetivo, mas tantas variáveis já aconteceram. Sempre, eu faço isso muito comigo no meu negócio, sempre dá um check assim, é o caminho que eu estou imaginando, ainda é o mesmo caminho? Faz sentido manter isso da forma que um dia eu imaginei? Precisa de algum ajuste? Eu preciso mudar o perfil dos meus colaboradores? O meu cliente mudou? O meu plano mudou? Enfim, eu acho que ter essa habilidade de entender que nada é estagnado, mas que eu preciso ter essa fluidez de perceber isso. Muito boa essa resposta, porque assim, eu acho que eu vejo muito poder nessa sua última fala, assim, né? Porque eu acho que o líder que está são, ou a líder que está sã, né? E que está conseguindo lidar com isso, é a pessoa que tem flexibilidade cognitiva e que tem essa fluidez, né? De entender muitos cenários, muitas complexidades, muitas classes, muitas visões políticas, muitas visões sociais, muitos pontos de partida, né? E isso não é que isso deixa a gente bem o tempo todo, isso leva a gente para um cenário muitas vezes de dor, né? De você entender as complexidades do mundo causa dor em você. Mas ao mesmo tempo essa flexibilidade, buscar essa flexibilidade, eu acho que é um dos melhores caminhos para a sanidade. Sair dessa coisa do comando e controle que a gente foi educado, né, e buscar novos modelos, estruturas cognitivas, não estou falando de estrutura empresarial, estruturas cognitivas mais fluidas mesmo, né, porque a gente pode ser muita gente, né, a gente pode circular em muitos papéis, em muitas posturas, né. Eu acredito que nós não temos como controlar o que vai acontecer. Mas eu tenho que saber que eu tenho uma caixinha de ferramenta. E eu posso abrir ela e escolher a ferramenta que eu vou usar para lidar com determinada situação. E quanto mais eu conheço as minhas ferramentas e a minha caixinha interna, mais eu sei que independente da tempestade que venha, eu vou ter uma ferramenta. E se eu não tenho e não conheço a ferramenta, eu tenho a habilidade de me colocar num lugar, muitas vezes, de vulnerabilidade, de desafio, para aprender sobre uma ferramenta nova, sem entrar em desespero, sem entrar em estresse, sem colocar a equipe numa pressão e num estresse absurdo, porque eu já sei o mecanismo de me confrontar com coisas que eu não tenho a resposta, mas que eu sei que de alguma forma eu vou achar o caminho para poder encontrar essa resposta. E às vezes o caminho está no outro, né? Por isso que você precisa ouvir, né? Muitas vezes o caminho está no outro. Ainda mais quando você lidera uma equipe. São os seus colaboradores, é o teu cliente, são os seus acionistas ou investidores e fornecedores e parceiros que
que dançam, né? Que são os instrumentos daquela orquestra. Perfeito. Mas é a tua habilidade de poder ver tudo isso. Perfeito. Joana, eu amei o papo, espero que você volte. A gente está no começo da jornada do Empreender Consciente, como você viu, já foram alguns episódios até aqui. Hoje tivemos Joana Madia. De novo, as informações da Joana estão aqui embaixo na descrição. Se você ainda não deixou o seu like, eu peço, por favor, para você fazer isso, para que esse conteúdo chegue a mais gente, porque talvez este conteúdo ajude aquela liderança que você conhece. Se você está vendo que o seu líder, que seu chefe, que a pessoa que lidera você na empresa está ali numa situação desafiadora, também manda esse conteúdo para essa pessoa. Ou, se você liderar um time, pode mandar para o seu time também, gente, porque é importante que outras pessoas vejam que o líder é humano, que ele sofre, que ele está passando por dilemas, que a gente tocar, né, a banda no mundo do jeito que está não é uma função simples, mundo cada vez mais complexo. E a gente está aqui tentando fazer algum tipo de transformação, gerar mais consciência, gerar mais pontos, né, Joana? Muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui, pode me convidar sempre que eu volto. É um tema que eu amo e que eu adoro falar sobre, então, uma alegria. Qual o seu Insta? Joana Madia. Tá aqui embaixo para quem quiser clicar direto também. E até o próximo Empreender Consciente.